Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja o diferencial na sua vida e na minha. Eu quero compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus e quero convidá-lo a refletir no Salmo de número 23, um dos salmos mais conhecidos que temos destes 150 salmos. Diz assim o salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amados, eu quero pensar à luz desse salmo sobre o que tenho, tendo Jesus como meu pastor. O que é que nós podemos ter quando temos Jesus como nosso pastor supremo? É interessante que alguns comentaristas creem que este salmo foi escrito por Davi já na sua velhice, na forma de um eloquente testemunho de tudo que Deus tinha feito por ele. Ele já no final da sua vida, testemunhando a grandeza de ter o Senhor como seu pastor e mostrando de fato o seu testemunho de vida em relação ao que Deus fez por ele. De todos os 150 salmos, este é o mais conhecido, o mais apreciado e, por que não dizer, o mais lido. Ele fala da experiência de cada filho de Deus, não só da experiência de Davi, mas da experiência de cada filho de Deus. Este salmo, inclusive, é chamado de a pérola dos salmos. Dele podemos tirar lições que nos inspiram e nos fortalecem. Então eu gostaria que meditássemos em algumas que se destacam e que eu extraio aqui deste texto da Palavra de Deus. Então, uma primeira coisa que eu tenho, que nós temos, em ter o Senhor como nosso pastor, nós temos provisão, nós temos sustento. Provisão e sustento. O versículo de número 2, ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Aqui nós temos pastos verdejantes e água de descanso. Que coisa linda. Meus queridos, o que o mundo nos oferece é capim seco, simbolizado na falsa paz, simbolizado na falsa alegria, na falsa segurança, na falsa esperança e na falsa certeza. O Senhor nos oferece pastos verdejantes. Isso dá ideia de provisão para as ovelhas. Na figura do Senhor como nosso pastor e nós como suas ovelhas, nós temos, na verdade, pastos verdejantes, ou seja, nós temos sustento, nós temos provisão vinda do Senhor. E também águas de descanso. A água do mundo não mata a sede. Lá em João capítulo 4, versículos de número 13, nós lemos o seguinte, aliás, João 4, 13 e 14, nós podemos ler o seguinte: afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. A água do poço que a samaritana estava ali querendo tirar. Mas ele diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então nós vemos de fato que o Senhor proporciona de fato a provisão, sustento, como diz o texto, águas de descanso. Jesus sim, pois ele é a água da vida. Lá em João 7, 37, nós lemos inclusive sobre isso. Jesus como a água da vida.
No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha, portanto, a Jesus. Ele nos dá provisão. Eu falei um dia desse sobre o Salmo 34 e mostrei que nada falta àqueles que temem ao Senhor. Então, aqueles que temem ao Senhor, que têm o Senhor como seu pastor, ele tem provisão, ele tem sustento, ele não tem falta, o Senhor provê, porque é o Senhor quem nos sustenta. Mas tendo Jesus como nosso pastor também, nós temos bem-estar e saúde. O versículo 3 diz assim: refrigera minha alma, guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigério da ideia de bem-estar, da ideia de paz, da ideia também de saúde. O que é isto senão uma restauração de forças? Esse refrigério? E como nós estamos precisando de ter as nossas forças restauradas? O que é isso senão bem-estar e saúde para as nossas vidas? É isso que o Senhor tem para nós. Lá em Isaías capítulo 40, versos 28 a 30, nós lemos o seguinte: não sabes, não ouvistes, o Criador dos fins da terra nem se cansa nem fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e fatigam, os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não vão fatigar. Na verdade, nós temos no Senhor bem-estar, nós temos no Senhor forças renovadas, nós temos no Senhor saúde vinda dele para as nossas vidas. E estamos precisando disto nesse tempo em que estamos vivendo. Mas tendo o Senhor como nosso pastor, nós temos também direção. O versículo 3 ainda diz assim, a Bíblia de Jerusalém, inclusive, diz o seguinte: guia-me por bons caminhos, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E nesta tradução que eu mencionei, diz assim, guia-me por bons caminhos. O Senhor quer nos dirigir pelos seus bons, retos e perfeitos caminhos. Ele quer nos conduzir por esses caminhos. A cada dia, na caminhada da vida, é possível contar com a sábia e segura direção do Senhor. Ainda o Salmo de número 32, versículo de número 8, nós lemos lá o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Guia-me, portanto, pelos bons caminhos. O Senhor, de fato, nos guia. Tendo o Senhor como seu pastor, nós temos direção, temos caminho a seguir. Temos o Senhor como nosso pastor supremo, como nosso pastor por excelência. Como nosso pastor, nós temos correção e proteção. No versículo 4, ele nos diz que ainda que nós andemos pela vale da sombra da morte, aliás, o versículo 4 fala que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal algum, porque o Senhor verdadeiramente está conosco. E o verso 5 mostra a presença do Senhor sempre constante em nossas vidas. O verso 5 fala que a tua vara e o teu cajado nos consolam. Nos consolam. A vara do pastor é instrumento de correção. Por amor, o Senhor nos corrige. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 6, nós lemos lá isso, essa menção, não é? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que o recebe por filho. Então, se somos filhos, nós estamos debaixo da correção do Senhor, e Ele faz isso por amor. Ele não faz isso, na verdade, por qualquer outro tipo de postura do seu caráter, mas é porque Ele nos ama. Então a vara é um instrumento de correção e o cajado é um instrumento de proteção. O Senhor nos protegendo. Que segurança! Estamos debaixo do cajado do pastor. O capítulo do bom pastor, lá em João capítulo 10, nós lemos lá as informações sobre o bom pastor, e quando chega no verso 28, o bom pastor diz assim: dou-lhes a vida eterna, e nunca mais perecerão, e ninguém os arrebatará de minha mão.
Mas tendo o Senhor como nosso pastor, nós temos também a luz do Salmo, força e poder. Diz o texto que o Senhor nos unge a cada dia com óleo fresco. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Esta unção alivia. Esta unção consola. Esta unção conforta e nos capacita. Meus queridos, como precisamos que o Senhor nos unja. Creio que esta, naturalmente, é uma das maiores necessidades dos filhos de Deus. Sermos ungidos pelo Espírito Santo de Deus para poder fazer a sua obra. Mas nessa mesa preparada pelo Senhor, e não só nela, está o azeite da unção, bem como o cálice que transborda. Deus quer que nossas vidas sejam vidas vitoriosas, vidas abundantes, que os nossos cálices transbordem para a glória de Deus. Mas nós temos também ainda nesse salmo, tendo o Senhor como nosso pastor, intimidade e comunhão. O versículo 6 diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, e outras só por longos dias, para todo sempre. Jesus se referiu, na verdade, à casa do Senhor como a casa do Pai. Lá em João 14 ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando o texto diz habitarei na casa, Jesus não disse passar pela casa, ou visitar a casa, mas sim estar na casa, morar na casa. Entendemos que habitar dá a ideia de intimidade. Só moram na casa os membros da família, os que vivem em intimidade. A outra ideia que o texto sugere é de comunhão. Os que habitam na casa têm comunhão. Deus nos quer na mais íntima e perfeita comunhão com Ele. Quando tenho a Jesus Cristo como meu pastor supremo, tenho tudo, porque Ele é tudo. E a pergunta que fica é o seguinte: você já é ovelha deste lindo e supremo pastor? O texto começa: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Aliás, o apóstolo Paulo, que tinha essa experiência pessoal de ter o Senhor como seu pastor, no capítulo 8, versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, em Romanos 8, 31, ele diz assim: que diremos, pois, acerca destas coisas, de tudo que tem acontecido? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele fecha no versículo 37 do capítulo 8, dizendo assim: mas em todas estas coisas, lutas, provações, adversidades, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fecho essa reflexão dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, e dizendo que Deus possa te abençoar, possa te conduzir, possa te fortalecer, a fim de que você tenha no Senhor o seu pastor supremo, para que você possa verdadeiramente ter desse Senhor provisão e sustento, vindo dele, é ele que nos sustenta, bem-estar e saúde, direção, e você possa ter dele também correção, quando você necessita, proteção, força e poder, intimidade e comunhão. Que Deus em Cristo Jesus abençoe verdadeiramente a minha vida e a sua. Amém.